Bom, boa noite, professor. Meu nome é José Vitor e eu estou aqui com o Gustavo Almeida e nós viemos aqui apresentar para o senhor o trabalho de projetos de ciências dos materiais sobre o cobre, que foi o material indicado pelo senhor para a gente fazer a pesquisa. Antes de tudo, eu queria dizer que estou apresentando esse trabalho pelo celular e devido a alguns problemas de software e alguns aplicativos, eu não consegui fazer a apresentação em dupla com o Gustavo, devido ao sistema de microfone e tudo mais. No entanto, o mesmo consegue ouvir essa apresentação devido a estar com uma chamada com ele. Então, já peço perdão por qualquer problema que possa acontecer e vamos começar. Bem, nós começamos a pesquisa citando principalmente iniciando com as características principais do elemento. Bom, o seu nome é cobre, o número atômico que ele possui é 29, o seu símbolo é o Cu, ele faz parte da série de metais de transição, ele possui uma massa equivalente de 63,5 e na natureza ele é considerado no estado sólido, possuindo ponto de fusão de 1358 kelvins, que é o ponto onde ele passa do estado sólido para o líquido. A pedido do senhor, nós temos 4 questões e estaremos respondendo ela agora, onde tanto eu como o Gustavo fizemos a pesquisa. Bem, questão 1. Quais características do cobre o distinguem dos demais materiais de sua categoria? Bem, o cobre é um dos metais mais importantes industrialmente, de coloração avermelhada, dúctil e maleável. Ele é bom condutor de eletricidade, o diferenciando dos demais elementos. Ele é conhecido desde a pré-história. O cobre é utilizado atualmente para a produção de materiais condutores de eletricidade, como fios e cabos, e em ligas metálicas como latão e bronze. Quando que não foi que a gente, sem querer, fez um corte em algum tipo de fio eletrônico, algum fio de rádio, etc. E nós não vimos aquele pedaço de cabo sendo utilizado. Aquele pequeno cabo de cor alaranjada e marrom, sim, esse é o cobre. Bem, questão 2. Cite 3 vantagens e 3 desvantagens da utilização sobre os demais materiais. Bem, ele possui alta condutividade elétrica, maior resistência de fatores externos, como oxidação e corrosão, e ele acaba por ser mais maleável, e sim tendo seu custo baixo, além de poder ser usado em diversos ambientes e maneiras, como até para auxílio hospitalar, até áreas elétricas. Algumas de suas desvantagens são o processamento lento do material e outros materiais se assemelham ao mesmo. Nós temos como exemplo o ferro. Ele, por ser mais maleável, é facilmente de interferir na utilização em sistemas elétricos, como simples cortes na liga do elemento. Questão 3. Como é feita a classificação e a nomenclatura do elemento e de suas variantes? A classificação ela é dada a partir da seguinte regra: hidróxido de alguma coisa, sendo que ali vai permanecer o nome do cátion. Quando o mesmo elemento forma cátions com diferentes cargas, o número da carga de íon é acrescentado no final do nome. Nós temos como exemplo o CuOH e o CuOH2, dobrando a molécula, sendo o hidróxido de cobre. Questão 4. Quais características o tornam um bom condutor de eletricidade e calor? O fator que faz um corpo ser um bom condutor elétrico é possuir elétrons livres nas camadas mais externas, possibilitando a transição da carga por todo o corpo. Quando o corpo possui uma fraca ligação entre os elétrons, também facilita a condução de calor. O cobre é um dos elementos que possui tal características bem fortes, tendo a segunda maior condutividade elétrica e térmica, depois da prata, com uma condutividade de 61,7, sendo um dos principais elementos sendo bons para conduzir tanto eletricidade e calor, sendo encontrados muito nesses sistemas que envolvem tal tipo de característica. E com isso, nós respondemos as 4 questões, mas devido a uma utilização de outros materiais, acabamos por pegar algumas características do cobre, o que mudam muito na sua utilização e também algumas características, algumas curiosidades do mesmo. Encontramos foi, o Brasil ele está entre um dos 15 principais produtores de cobre do planeta, sendo um dos mais importantes elementos aqui que saem para fora, vão para o mercado externo. Uma das principais das aplicações do cobre é na construção civil,
mas ele também pode ser utilizado em diversas outras aplicações, sendo em tubulações, que são os tubos de cobre sendo mais resistentes, tubos de cobre sem costura, que são feitos para descarga de água, coletor de energia solar, por isso o cobre ele consegue conduzir mais facilmente uma energia térmica, indústrias automobilísticas, que é uma das maiores consumidoras de cobre no mundo, a indústria náutica, que é utilizada basicamente usada em cascos de barcos e aviões, hélice e tudo mais. Ele é um material muito sustentável e muito bem utilizado em diversos países. Por isso, o que faz com que o cobre seja um dos elementos mais importantes hoje no mundo. Essas são algumas das referências que nós utilizamos para fazer a pesquisa. E obrigado pela atenção do senhor. Espero que tenha saído um trabalho da maneira que o senhor desejava. Peço perdão novamente pela falta de ferramentas suficientes para fazer um trabalho de uma qualidade melhor. Porém, nós esperamos que as informações dadas aqui sejam de agrado do senhor. Obrigado pela atenção e até a próxima, professor. Boa noite.